do Senhor? Quem lembra da pregação do presbítero Fábio? Amém. O que ele pregou? Quem mandou falar? Só ondas do mar lá. Ixi, o que é isso? Sei lá sobre as ondas do mar. Não espere, calma, que eu vou ter tudo. Deixa eu ver. Quem vai subir na salinha das crianças? Ah, então você falou de qualquer jeito que isso aí, que ia subir, deixou a batata pra mim arrumar. Não, eu ia arrumar, não vai dar tempo. Arruma aí, tá? Vocês lembram qual foi a frase que ele pregou? Ele deu muita ênfase a essa frase. Você não pode, você pregou. O missionário não estava, mas ela colocou lá no vídeo, né? Amém. Presencialmente não, mas em espírito estava. Ele falou várias vezes uma mesma frase. Vocês lembram que ele falou? Errar é humano, pode falar, se tiver errado. Ele falou que no começo da caminhada ele andava com barquinhos, quando ele vivia no mundo, mas quando ele precisou, os barquinhos sumiram, mas Deus enviou outros barcos para ajudar ele. Sim. Ainda assim não foi a frase que mais se essa é uma parte da pregação. É. Bom, Vai subir? Pastor, amar o irmão, amar o seu irmão a ti mesmo? não, essa não fez parte da pregação. Vamos aplicar a memória. É bom aplicar. Esquece, durante a semana é normal, gente. Eu pensei. Tem uma passagem que fala assim, acho que é 1 diz, lembrei-vos. Temos que estar lembrando. Usamos muito aquela passagem de trazer a memória. Quando Deus não nos traz a memória, Ele levanta alguém, lembre-se. Aí, pode ir. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, Pai e paz, meio-dia já desce, que a gente vai acabar rápido, tá bom? Em nome de Jesus. Bom, paz, vamos lá, consertar o que a Josiane jogou a batata para mim. A frase que o presbítero mais usou foi: passemos para o outro lado. Por que ele repetiu várias vezes essa palavra? Porque a palavra não é dele. Ele repetiu a palavra de Jesus. Passemos para o outro lado. Há uma ordem. Do outro lado está o quê? A vida eterna. Eu sei que do outro lado ali está o monte, que o local onde Jesus falou, vamos passar para o outro lado. Mas essa não é o intuito da palavra. Quem acredita em predestinação? Predestino. Complicado isso aí, né? É complicado, né? Porque a Bíblia tem passagens predestinadas também. Nós somos destinados a viver no reino de Deus, correto? No reino, nós temos isso. Deus proclamou sobre nós. Aquele que vencer, viverá. Aquele que perseverar, receberá. Aquele que dar a sua vida para o reino, quando morrer, ressuscitará para o reino. Então isso é um destino. Predestino parece a mesma coisa, mas não é. No final se diz o quê? Destino. Mas antes eu vou colocar o pré. Quando o presbítero estava pregando aqui, foi no fundo, ele disse: passemos, ou recitou, ou repetiu a palavra de Jesus. Passemos, né? Só que na hora que ele entrou dentro do barco, ele deu uma ordem, foi dormir, correto? E depois se levantou a tempestade. O pré-destino, no que diz respeito ao destino, o que vai acontecer até o destino? Quando enviamos uma carta, colocamos o endereço lá, não colocamos? Sem selo ela vai? Não, não vai, né? Precisa do selo, né? O selo é o transporte. O destino está lá. Quantos de nós, há mais ou menos, uns 20 anos atrás,
mandava cartas e as cartas não chegavam. Eu escrevia tantas cartas para Josiana. Eu não tenho certeza de quantas cartas eu escrevi, mas eu sei que foram mais de 300. As que chegou na mão dela foram 187. Cadê o resto? Eu paguei o seu. Elas foram roubadas. Nessa época, muitos brasileiros colocavam dinheiro na carta e mandavam para o Brasil. E chegava lá, trocava, né? Ia no câmbio negro e trocava o que recebia mais. Não pagava imposto. Mas muitas dessas cartas, elas não chegaram. Foi selado em tudo. Mas o que aconteceu nesse percurso entre eu e a Josiana? Quando o presbítero falou, passemos para o outro lado, do lado você vê aquilo que Jesus prometeu que vai te dar. A vida, a recompensa, o galardão, o milagre, não sei o que está lá do outro lado, e aquilo que você pediu, principalmente no íntimo. Uma coisa é você pedir aqui, só que tem palavras que a gente vai usar, a gente vai rasgar no secreto do quarto, para o irmão, para a irmã, é vergonha. É escândalo. Pode desmoralizar ele. E essa não é a intenção. Por isso que Jesus deu uma ordem. Entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Em secreto, você vai escolher as palavras. Você não vai fazer o baixo escalão para falar com Deus. Não é isso. Mas ali você fala assim, Senhor, o Senhor está ligado que esse negócio aqui comigo não dá certo. Outros, quando ouvir isso, vai falar assim, isto é maneira de se falar com o Todo-Poderoso? Eles vão dizer que não é uma maneira. Porque aquilo que você acha que é desrespeito, talvez seja a maneira mais simples de você se derramar para Deus. Você fala, Deus, o negócio é o seguinte, você fala dele, não. Eu vou falar na língua do Ricardo, que é mais fácil. Não é que eu não queira aprender, eu vou aprender, mas nesse momento eu não estou conseguindo. Ouvindo uma frase, tem dia que eu não consigo orar, eu oro chorando. Está errado? Não. Tem gente que vai falar que está. O espiritual, ele critica tudo. O cristão, ele não critica. Por quê? O cristão sabe o que é. Vive o que é. E sabe que é difícil. Cristão e religioso são duas coisas muito diferentes. Recebi uma mensagem dizendo assim, né? Eu amo estudar isso. Aí na hora veio assim, mas espera aí. Se ama estudar isso, por que não ama praticar? Que é a mesma coisa, ou talvez seja até melhor. Você precisa conhecer a palavra da Bíblia? Claro que precisa. A Bíblia, ela já é autossuficiente. E se os estudiosos, os teólogos, as pessoas que lutou para fazer com que a Bíblia chegasse na sua mão, ficasse ali todos os dias, procurando encontrar exatamente o que está escrito. Porque aqui contém traduções falhas, não contém? Contém. Ela é infalível palavra de Deus? Claro que é. Mas para pensar, tem coisas aqui que muitas das vezes o homem está lá lutando, esperando um revestimento de poder para traduzir exatamente aquilo que Deus gostaria de fazer. Só que muita coisa, a história diz que foi destruído. Livros, pergaminhos, as passagens dos profetas para chegar nas nossas mãos. Até na proporção entre latim e português. Muito. Porque linguagem diferente, tempos diferentes, a palavra é a mesma, com alguns erros e traduções. Mas o que se diz respeito a falar o que um ser humano está errado, isso daí acertou certinho, né? Coisas que a gente acha que não tem valor. Essa semana eu fiz uma live não, foi um vídeo. A gente vai ouvindo todo tipo de pregação, vai ouvindo. Pastores pequenos, pastores grandes. Se você valoriza o grande e menospreza o pequeno, pronto, você já pegou porque fez acepção de pessoa.
Todos têm que ter o mesmo valor. Todos têm que ter o mesmo valor. De analisar, ser analisado. Só que eu vi uma coisa. Nós estamos aqui, saímos de casa para quê? Para adorar a Deus, certo? Para cantar louvores para Ele, para usar os testemunhos, para dar honra, glória, louvor para Ele. Mas eu sei de uma coisa, temos que fazer isso, temos. Só que quando nós nos reunimos, pelos 4 evangelhos, você vê quase nada de canção. Pelo contrário, muita repreensão, muitas indagações, muitos confrontos, muitas pessoas que vinham com perguntas e saíam sem as respostas. Outros ganhavam as respostas, mas não queriam ouvir. Jesus pregou muito sobre o inferno. O pastor não pode pregar sobre o inferno. Por quê? O inferno é algo que está direcionado para quem? Para quem está destinado. E por que os filhos de Deus que são desobedientes vão ser lançados lá? É aí que eu entro no pré-destino. A Bíblia diz em João capítulo 3, acho que é no versículo 20 em diante, que diz que Jesus veio para quê? Para salvar aquilo que está condenado. Deus não fez ninguém para ser condenado. A partir do momento que eu nasci da barriga da minha mãe, ou foi constituído no ventre dela, Deus falou assim, o Ricardo, ou o nome que a dona Jarina, minha mãe se chama Jarina, der para ele, não vai adiantar nada, ele vai para o inferno. Porque no 3,16 diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu unigênito Filho de Deus, para que todo aquele que nele creia, e não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí mais adiante diz o quê? Quem não crê nele, já está condenado. Está destinado a ir para um lugar a qual Deus não preparou ele. Deus preparou o quê? O inferno para Satanás e seus anjos. Mas para o homem, ele não preparou isso. Mas os desobedientes serão jogados lá. E vão ser jogados de que forma? À força. O predestino, eu vou atribuir também como nome de graça. Faz com que você escolha ir para lá ou não. Não tem como fugir. Você tem o direito, você pode escolher. O cristão tem o livre-arbítrio? Tem. Ele tem o livre-arbítrio. Mesmo que nós falemos assim, nas tuas mãos, Jesus, eu entrego a minha vida. E a partir de hoje, tu és Senhor e Salvador. Mas eu vou te obedecer naquilo que eu quiser. Ah, e você vai falar assim, eu não falo isso. Com a boca eu não falo, mas com os meus atos eu mostro que eu faço bem diferente. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, não somos destinados a sofrer, mas sofremos porque escolhemos sofrer. A Bíblia não diz que vinde a mim, olha Jesus falando, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus vai tirar uma carga e largar você sem ela? Não. A Bíblia não diz que eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus tira a carga, mas Jesus permanece com você. O que não permanece é a carga. Porque se a carga permanecer, na hora que eu começar a pecar, o Espírito Santo vai sair. Aí vai ficar em mim o quê? O pecado, a carne. Sansão, não é um bom exemplo disso? A Bíblia diz que não sabia Sansão que o Espírito de Deus já tinha se apartado dele. Começou a dar tudo. Não, já estava dando tudo errado. Só que o favor do Senhor já não estava mais sobre ele.
Porque a partir do momento que nós lemos aquela passagem de Juízes, diz o quê? Que tudo começou a dar errado. Enquanto ele estava lá enganando Dalila, Deus estava tendo misericórdia. Ele mentia. Chegou uma hora que ele começou a mentir, aí o espírito já não estava lá, começou a dar tudo errado. Cortou seu cabelo. Mas o cabelo foi a última coisa, porque ele começou a se prostituir com uma mulher que não deveria ter sido prostituída. Não deveria ter sido prostituído com ela. Se prostituiu. Não obedeceu. A mesma coisa fez Salomão. Aí errou. Saiu o espírito. Foi preso. Entregue nas mãos dos filisteus. Dos povos. Porque ali não era só um povo que estava lutando contra Israel. Eram povos que se uniam. Quantas pessoas se unem para derrubar a gente? Muitas. Quando não estamos cheios de Deus, nós mesmos nos derrubamos. É verdade. Verdade verdadeira e veríssima. É verdade. Mas e quando as pessoas não estão contentes conosco? Não estou falando que você tem que buscar agradar as pessoas. Não é isso. E você não deve buscar agradar ninguém. Ninguém. A Bíblia diz o quê? Que Jesus não veio agradar as pessoas. Ele só veio agradar o Pai. E eu vim agradar aquele que me enviou. Você não tem obrigação nenhum dever de agradar ninguém. Porque você não sabe o intento do coração das pessoas. Você não sabe. Você não sabe nem do seu. Como isso? Enganoso é o homem que confia no próprio coração. Mais enganoso que todas as outras coisas. Mais enganoso que tudo. Então tome cuidado. Porque se você confia no homem, você já perdeu o seu alvo. O seu local de chegar. A Miriam falou algo, a diaconisa Miriam falou algo, que quem tem promessa não morre. Pois sim. Morre. Se Deus prometeu, Ele prometeu para qual vida? Para essa vida? A Bíblia diz que se esperarmos em Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Temos que esperar em qual vida? Qual delas? A que vai vir ou agora? Nas duas. Por que nas duas? Porque Deus vai vir buscar aquele que tem fé. Fé de viver na vida eterna. Porque imagina só, se eu souber que não vale a pena estar aqui e eu vou para o céu, você acha que eu vou vir? Por que não? Vai do ar, né? Porque você tem a certeza que vai ser salvo, né? Deus te falou. Você não vai vir para a igreja. Você não vai fazer o bem. Se Deus chegasse para o Fábio e falasse assim, Fábio, você não precisa trabalhar. Como não, Deus? Você só vai pescar. Todo peixe que você pescar, tira foto e manda para o Ricardo. Porque o Ricardo vai escrever, não solte. Solte a mim. Olha lá, está repreendido. Mas é uma coisa boa, né? Porque Deus está falando naquilo que você tem prazer, naquilo que você gosta. Ainda mais quando vê que o bichinho é gordinho, bonitinho, cabe direitinho lá na air fry. Aí ele fala assim, se o Ricardo tivesse com esse peixe aqui, ele comeria mesmo. Pensei que você ia falar que aquela peixe que ia pegar e ia multiplicar. Não. Daí ele não precisar trabalhar. Não, aí que está o ponto. Se Deus falar aquilo que você quer fazer e deixar de fazer as outras coisas, você faria. Pensa bem. Quando nós somos encurralados a fazer algo que Deus nos pede e nós avaliamos se vale a pena ou não, passemos para o outro lado.
Jesus está lá, Jesus está no barco, Jesus está no meio do mar e Jesus está do outro lado. Aí você fala assim, não é possível. Claro que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode tudo. Ele é Jesus. E eu não posso estar lá, mas Jesus está. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Jesus falou que ele chegaria até o outro lado. E quem estivesse com ele, chegaria junto. Ele falou. Aí Jesus chegou ao outro lado, lá viu o barco, a tempestade se levantar, todo mundo gritar. Será que o mesmo Jesus que estava lá na terra, no mar, e dentro do barco falou assim, cadê a fé de vocês? Está escrito. Jesus não perguntou o tamanho da fé, só perguntou, cadê a fé? E eles aprenderam, será que é o tamanho daquele grão de mostarda? Será que a fé do centurião, que Jesus fala que eu não encontrei tamanha fé, será que era daquela mulher Sírio-Fenícia, que estava, meu Deus, eu não sei, eu vou fazer assim uma interpretação, ajoelhada debaixo da mesa, com a cara no pó, eu não sei. Mulher não tinha direito de falar nada, mulher não tinha direito de abrir a boca. Quando ela abria a boca, era desonra, e poderia ser taxada como louca e levar a ser executada. Isso daí é o que a mulher recebia nos tempos antigos. Apesar que nos tempos de hoje ainda não mudou muita coisa no Oriente Médio. Mulher não tem direito de falar, porque ela traz desonra para casa. Mulher louca, mulher que não tem sabedoria, mas ela estava ali. A mulher Sírio-Fenícia, que disse, Senhor, Senhor, minha filha está enferma. Aí o que Jesus falou? Não é lícito que eu tire o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. Tem gente que fala assim, Jesus chamou a mulher de cadela. Não, Jesus não chamou a mulher de cadela. Chamou ela de cachorrinho. Por que cachorrinho? Porque cachorrinho é tudo pequenininho. É bonito. Quando lançamos a palavra de força para Deus, de Deus para as pessoas, Deus é contigo. Qual é a primeira coisa que nós nos sentimos? Pequenos, frágeis, vulneráveis. Você lembra que o presbítero falou, repetiu, tinha tantos barquinhos. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, nós só vemos o barco de Jesus. O barco de apoio, os botes que são colocados em cruzeiros, em navios cargueiros, super petroleiros, eles se tornam tão pequenos do lado do grande, tão pequenininho, que você acha que talvez nunca vai haver apoio dali. Às vezes até a palavra de Deus se encontra assim nas nossas vidas, sabe como? Quando Deus fala assim, creia, eu sou contigo. A primeira coisa que você diz, meu Deus do céu, como pode um único versículo fazer diferença entre esses 32 mil que tem aqui? Creia no Senhor, será salvo também em tua casa. Ah, eu creio, Senhor, mas como pode a minha casa ser salva? Ensina os teus filhos no caminho que tem que andar. Quando crescer, não se desviará dele. Eu estava falando isso daí com a Cátia e com a Josiane. Como pode ensinar os filhos e os filhos crescerem e se desviarem? Onde que está o erro aí? Se a Bíblia falou que era para ensinar ele. E eu aprendi dessa forma. Ensina. Completou 18 anos. Tchau, mãe. Eu vou curtir a minha vida. Vai viver com o seu Jesus que eu vou viver com a minha cachaça. Vou viver com a minha rebeldia. Ô filha minha, obedece. Vou nada, vou com aquela amiga. Ô mãe, você está muito atrasada. Tá louca? Espírito do cão. Né? A gente fala que o Satanás entrou na pessoa. Tem coisa que a pessoa que entra em Satanás. Para botar desculpa. Ai, eu vou fazer porque o diabo está em mim. E vai lá e faz. Aí depois
que acontece? Ô mãe, o que foi que eu fiz? Porque assim, não sei, filho. Se eu te contar, você não vai ficar bravo comigo. Pô, já passei essa, hein, mano? Já passei essa. Aí a mãe ou o pai, aqueles que são pais, ajuda. Mas eu não falei, não faz isso. Mas primeiro ela fala, eu te avisei. Que bom, né? Pra deixar os Mas a Bíblia diz, ensina os teus filhos no caminho que tem que andar. Quando crescer, não se desviará dele. Mas como é que os filhos se desviam? Como? Como nós nos desviamos? Eu olhando aquela passagem, eu pensei, poxa, tem alguma coisa de errado. Não na palavra de Deus, mas era no entendimento. Eu olhei assim, pensei, peraí, mas aqui está dizendo que os filhos não se desviarão? Não está falando que é os filhos que não vai se desviar. Quem não se desvia é a palavra. A palavra permanece. Mesmo que o desviado não queira ouvir, a palavra permanece. Aí o cara tá lá. Quantos testemunhos você já viu isso daí? Tá indo. Vai na balada. Quem conhece a história do ovo? Caixa de ovo no porta-mala do carro. Aí Deus, sim. E que Deus, Se não fosse filmado, ninguém acreditaria, né? Aquelas pessoas que morreram não foram para a balada. Eles foram acampar. Foram fazer coisas. O que a mãe fez? Deu comida. Você acha que adolescente quer levar comida? Não. Adolescente só quer cachaça. Aí, o que ela falou? Filho, leva isso, né? Ah, mãe, não tem espaço aqui não. Ah, põe lá no porta-mala. Aí a mãe disse o quê? Filho, vai com Deus. Só se ele for no porta-mala, que é o único lugar que ele cabe. Se você não tivesse, se alguém não tivesse filmado, ninguém acreditaria. Qual foi o único lugar que sobrou inteiro do carro? Só o porta-mala. Está filmado. Tem foto. E os ovos? Intactos. E os corpos? Tudo quebrado, igual casca de ovo. Quem que se desviou? As pessoas, não foi? Quem que permaneceu? A palavra. Guardou ali a palavra. Aleluia! Por isso que muitas das vezes o pai e a mãe ensinam a palavra de Deus. Aí depois que o filho sai de casa porque ele acha que quer viver a vida, ele diz assim: vai a mãe, mulher, onde foi que nós erramos? Se nós ensinamos eles a obedecer. Eu não fui perfeito, eu achei que deixando eles dentro de casa, dentro da igreja, eles estavam bem guardados. De fato estavam bem guardados, porque eles não faziam aquilo que eles queriam. Mas eles adquiriram a maioridade e a gente não pode mais segurar eles. A gente não pode mais prender eles. Falhamos aonde, hein? Mas a palavra diz que se eu ensinar a palavra, ele não vai se desviar. Por que ele se desviou? Amizade, mal, amizade. Passou pro outro lado. Uma série de fatores. Só que a palavra se desviou dele? Não. Por que a palavra não se desviou? Pode ser todo homem mentiroso, mas Deus permanece o quê? Fiel. Todo homem pode negar a Deus, mas Jesus não nega. Ele permanece ali. Por que ele permanece ali? Por que Jesus permaneceu no barco? Jesus não podia sair andando sobre as águas e deixar lá os discípulos morrer afogados? Podia, né? Por que ele não fez isso? Eles não tinham fé. Nem pouca fé eles tinham, eles não tinham fé. Eles não queriam acreditar. E se eles estavam acreditando ali, o que levou eles a acreditar?
O que nos leva a estar na igreja? O que nos leva a cantar louvores? O que nos leva a ler a Bíblia? O que nos leva a fazer o bem? Eu não gosto muito de dividir isso, mas ultimamente eu tenho pensado o seguinte, eu vou compartilhar, não é pensamento suicida, não é isso, mas eu tenho pensado muito no seguinte, meu Deus, está aproximando o dia da minha morte. Eu não queria pensar assim, mas estou pensando. Está se aproximando. Me ajuda a fazer mais. Me ajuda a melhorar. Vou completar 47 anos. O que eu estou pensando naquilo que fala na Bíblia, que a vida do homem é 70, passou disso, é enfado da vida, é a preocupação de querer viver mais. E esquece, na teoria tem 30 anos, né? Só que, olha que o estudo que as pessoas que procuram dar uma longevidade na vida das pessoas. 70 anos é o tempo que você faz forte. De 70 a 80, você já começa a sentir dores e você já não tem a mesma agilidade, a mesma energia, a mesma força. 80 para 90, quando você vem andando, as pessoas, vocês vêm andando assim, ó. Os outros é carregando assim, e outros na cadeirinha. De 90 para 100, comida na boca, sendo limpado. Eu falo, meu Deus, não permita que eu viva assim, eu não quero viver assim. Eu não quero ser um estorvo para ninguém. Eu não quero. Mas é o meu pensamento. Não de querer morrer, mas de estar me preocupando com isso. Vai chegar o dia, não vai chegar o dia? Foi falado aqui, eu acredito nisso, Miriam. Que quem tem promessa de Deus morre. Aí ele falou assim, que é isso, você ficou louco. Abraão não entrou na terra prometida. Abraão não viu os filhos dele ser numerosos como a areia da praia do mar, nem com as estrelas, ele não viu. Foi ver aonde? Moisés também. Pô, Moisés não viu? Ele viu. Contempla, mas não entra. Só olhou. Você já parou para pensar assim, Fábio? Se você mexer lá o Black pulando e olhasse para assim, aquele sim ia ficar lindo na minha foto. Só vai ficar na foto da tua memória. Porque você não estava com a câmera. Ele pulou tão rápido. Que ele ainda abanou o rabo da frente assim, ó. Tchauzinho, perdeu. Imagina Moisés. Olhar lá a terra prometida e dizer assim, meu Deus, por que eu fui dar atenção para aquele filho desobediente? Eu lasquei lá a paulada na pedra, sendo que Deus mandou falar diante da congregação. Me custou entrar dentro da terra prometida. Por um único ato. Mas também, né, a gente tem que dar um crédito para Moisés, né? Um crédito não, né? Muitos, né? Porque ali só tinha 2 pessoas que acreditavam nele. Josué e Caleb. O resto daqueles milhões lá. E no finalzinho da vida dele lá, ele falhou. No finalzinho. Tantos barcos do lado dele lá. Tantas embarcações do lado de Moisés. E só tinha 2 barquinhos, né? Um chamava Josué e o outro barquinho lá, Caleb. Vai ver que aqui Josué era um bote. E o Caleb era o bote do bote. Mas a Bíblia diz, quem é que estava no céu? Com Elias? Moisés. Quem é que estava recebendo as pessoas que entram na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, no Reino de Deus? Abraão. Interessante. Por que interessante? Voltando ao pré-destino. Voltando ao passemos para o outro lado. Se Jesus falou que a gente tem que ir para o alvo, buscar o reino de Deus, a vida eterna e vindoura que ainda há de vir, o pré ali pode se levantar de várias formas.
tempestade, comida, falta de dinheiro, falta de comunicação, falta de fraternidade, falta da pior das coisas, amor, fé e esperança. Já sabemos o que vamos fazer. E por que esse intercálcio das coisas, daqui até o meu celular, eu posso ir ali, nesses 7, 8 passos, eu posso ter um AVC, um ataque do coração, um mal súbito, o carrinho pode cair, o menino pode espirrar, você pode fazer alguma coisa, posso falar uma bobagem, fazer com que a sua fé esmoreça. Aí você tem que estar o quê? Ligado, meu Deus. Por isso que eu fiquei pensando, eu estou pensando isso já faz um tempo. Deve ter mais ou menos uns 6 meses. Pensando nisso, né? Assim, tem que fazer melhor. Tem que fazer melhor. Cobrando a mim mesmo. Porque se eu não estou fazendo melhor, vou pagar caro. Eu não vou pagar caro, vou pagar caríssimo. Não só com a minha vida, mas também com a vida dos meus filhos, com a da Josiane. Eu fico me preocupando com essas coisas. Me preocupo em coisas que muitas das vezes para você pode não ser nada. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não posso ser como os outros maridos. Não é desmerecendo ninguém. Só estou falando o que eu tenho que ser. Que morreu e deixou dívidas. No Japão, morreu-se, a família paga o imposto, tá? Tem que pagar. Meu cunhado morreu, fomos lá pegar a certidão de óbito na prefeitura. Sabe qual foi a primeira frase que o cara lá na prefeitura falou? Bom, então, meu cunhado morreu, né? A gente veio aqui buscar esse atestado, né? Que é emitido com o papel do hospital. Ah, quem vai pagar o imposto dele? Sabe qual foi a primeira frase que eu falei para ele? Vai pro inferno. Não era crente, todo é doido. Foi a primeira coisa. Quem vai pagar o imposto? Isso daí foi mais de 3 anos atrás. É imposto anual. Essa dívida não caduca. O que produziu vai ter que pagar. Eu olhei assim e falei assim, não acredito no que eu estou vendo, né? O rapaz que estava do meu lado, então, ele perdeu a liga, ele queria subir em cima do balcão para pegar o cara. Quem vai pagar o imposto? Eu me parei perguntando para mim mesmo isso. Josiane, ela não pode ficar desamparada. Deus vai amparar. Mas eu fazer a minha parte como marido. Posso não deixar dinheiro, mas também não posso deixar conta. Nessa hora, a pessoa se desespera. Doente se desespera. É normal, nós somos humanos. O que não podemos fazer é além do desespero. Tirar a própria vida. Ah, eu vou fazer isso daí, como fizeram muitas das vezes lá em 2009. Ah, pegaram os celulares, já que eu vou embora mesmo, acabou o celular, iPhone. Pegou uma semana, vazou na outra. Comprou casa, abandonou. Comprou carro, abandonou. Aí ficou com o nome sujo. Esqueceu que um dia poderia voltar para cá? Poderia. Mas esqueceu que as coisas que nós fazemos, vamos pagar. Então, no intermédio dessas coisas, se Deus falou que lá o alvo está lá adiante, e acontecer as coisas aqui no meio do caminho, o que a gente vai fazer? Permanecer fiel. Muitas das vezes eu brigava com a Josiane. Ela não está aqui para se defender mesmo, então é mais fácil. Sabe qual é a primeira coisa que me vem à cabeça? Você parar. Casado de novo, depois de alguns anos, depois de filhos, qualquer coisa que eu pensava, vou me divorciar. Não está dando certo não. Ela segue a vida dela, eu sigo a minha. Essa é a primeira coisa que vinha na mente. Não era um pensamento premeditado meu. Não.
Era o pensamento. Deu errado, parecia a seta do inferno. Separa. Separa que tem outras mulheres. Só vai mudar o problema. Nome e endereço. Era a primeira coisa. Aí, passava-se alguns segundos, vinha a palavra de Deus. Mas aquele que permanecer fiel, será salvo. Aquele que perseverar até o final será salvo. Mas na hora de fazer as coisas erradas, ou tomar a decisão errada, até as decisões certas, irmãos. Vamos falar das decisões certas. Faz de conta que o Fábio é Jesus. Aí, eu preciso tomar uma decisão aqui. Ela não precisa ser decisão errada. Decisão certa. Decisão certa dói. Decisão certa custa caro. Fazer as coisas corretas é difícil. As coisas erradas momentaneamente te dão prazer superficial. Ninguém viu, está tudo bem. Ninguém soube, está tudo bem. Eu vou fazer isso daí mesmo. É a melhor coisa. Passa um tempo, não sei quanto tempo, aí começa a vir as coisas erradas. As consequências das decisões erradas. E aí? Como lidar com isso? A gente só quer as coisas boas. Fala a verdade. Falar a verdade antes de chegar a Jesus Cristo. Será que ele vai me repreender? A cara dele não está muito bem mesmo. Será que ele vai me assustar? Se eu falar a verdade, será que eu vou manter um emprego? E se eu falar a verdade, será que vai dar tudo certo? Um turbilhão de pensamentos. A gente só fala muitas das vezes de fazer as coisas certas nos momentos errados. Mas e nos momentos errados fazer a coisa certa? Trouxe um nó? Não, né? Entenderam? Vocês entenderam? Quando nós estamos no momento de decidir algo, tomamos decisões erradas. E quando nós estamos nas coisas erradas e precisamos tomar uma decisão certa, queremos sofrer as consequências de mostrar que nós acreditamos em Deus, assumindo. Eu estava segunda-feira lá, né? E a polícia chegou, mas na hora assim, eu vou levar o filho para ele sair correndo, sair fora. Por quê? Na hora assim, eu falei, meu Deus, o senhor avisa ele. Interessante, eu não estou falando bobagem. Automático, né? Não só ele, como muitos ali. Muitos, filhos. Porque a polícia estava a uma distância bem longa, eles nem iam perceber. E eu na hora assim, eu falei, não, vou ligar para ele. Aí foi. Porque ele não poderia estar ali. Não. Se a polícia soubesse que ele está bebendo, ele vai preso. E ele não só vai preso, eles que estavam lá e o dono do local. Aí não, vai responder processo criminal, deixando de menor. É de menor ainda. Não tem 20 anos, é de menor. Aí a decisão qual foi essa? A decisão não, o pensamento. Vou ligar para a polícia. Vou ligar para o Felipe. Foge, filha, a polícia está aí. Quem viu a pregação da semana, em 2009, na crise, eu estava recebendo seguro-desemprego. Não confia no que os outros falam. Você tem que ver para crer. A mulher falou para mim, junto com a Suiaco, traduzindo, não tem serviço. O meu retorno estava marcado para 1h da tarde. Eu fui 2h30. Porque não tinha trampo, não tinha trabalho. Todo mundo que entrava lá batia o rancor e ia embora. Aí eu fui nas ideias daquilo que eu ouvi, né? Não de lá de fora, de lá de dentro. Na hora que eu fiz o vídeo e assinei o retorno, tudo. Ela disse assim, pode voltar no dia a qualquer hora, não tem problema. Se você perder a hora, não tem problema. Cheguei lá, 2h30. Estava com o Rideu não tinha nem 2 anos ainda. 1 ano e alguns meses.
Aí quem me atendeu foi o homem. Aí ele falou assim, mas o seu Iago tá para 1 hora, né? Por que você veio 2h30? Ah, minha válvula de escape, né? Pois as 2 mulheres falaram que eu podia vir essa hora. Não pode vir. Você tem que estar aqui 1 hora. É 1 hora que está marcada, é 1 hora que você tem que vir. Aí, o que aconteceu? Mentira. Sabe o que é? O meu filho não estava bem. Pra que eu falei isso? Mentira, joguei a culpa no Rideu. Pra ver se eu recebia, né? Você vê como é que é a gente, né? Mas na hora eu não pensei, mas veio um peso que parecia que o mundo foi depositado no meu crânio. Eu olhei pra mim mesmo, falei em voz alta e o japonês ouviu. Pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz, mano? Aí ele, Nani, assim, Nani, Wakaranai, daí eu sabia a lambança que eu tinha feito. Eu olhei pra cara do Rideu assim, e assim, meu filho, me perdoe. Fiz caca. E o cara perguntou, o que foi? Você falou assim, não. Eu falei assim, um pouco a matiga disso, você me macia. Eu errei. Mas eu falei o que eu fiz que não ia dar para me explicar. Aí ele disse assim, olha, por hoje passa. Mas quando a gente falar, vem a tal hora, vem a tal hora. Você acha que eu estava preocupado com dinheiro? Eu saí de lá tão desnorteado da besteira que eu fiz, que eu nem liguei pro dinheiro. Graça. A graça ainda veio, porque você reconheceu que errou. A graça estava atuante. Mas o sentimento de desgosto foi ruim. Para receber, para ganhar, para estar lá, você tem que fazer direito. Por isso que eu falo, vai falar alguma coisa, fala a verdade. Ah, mas se acontecer, é melhor a verdade e a paz inteira. Não negocia isso. Tá difícil? Tá difícil. Mas em Efésios, vamos lá. Efésios, capítulo 1. Para vocês não ficarem pensando que vai ficar sem a palavra, né? Propriamente dita, escrita. Efésios capítulo 1. Ouvindo o tempo todo, vocês saberão que a gente está pregando a palavra. Não está falando bobagem, justamente porque esse é um local para edificação. Efésios capítulo 1. No versículo 3. Posso estar lendo? Amém. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim, na minha versão, acompanhe na sua, tá? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que pusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão no céu como aos que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Amém. Aqui nós vemos duas vezes falando sobre os predestinados, o predestino. Mas o que difere nós? Nós temos, como eu falo muitas das vezes, a ferramenta para transformar este predestino em destino firme. Mas como assim? O que é destino? O Fábio, o presbítero Fábio, repetiu, passemos para o outro lado, correto? O outro lado é o destino. O percurso, o intercurso disto é o pré. Qual decisão que eu vou tomar? O que eu vou fazer? Como devo ser dirigido? O apóstolo Paulo, ou o perseguidor Saulo, falar perseguidor, antes da conversão, a luz do Senhor em Damasco, no caminho de Damasco, apareceu sobre ele. O que ele falou? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a qual você persegue. Você persegue as pessoas que estão fazendo bem. Elas não estão fazendo mal para ninguém. Não está escrito isso, irmãos. Mas por que Saulo perseguia as pessoas? Porque as pessoas pregavam a ressurreição de Jesus. E com o mal que Jesus fez? Jesus não fez nenhum mal. O único mal que ele falou foi o mal que as pessoas faziam. E quando nós falamos o mal que a pessoa está fazendo, isso suscita raiva. Porque ninguém quer ser repreendido. Ó, você está fazendo isso errado. Como é que eu estou fazendo errado? Olha o tanto de coisa que eu estou fazendo. Já sai se defendendo. Não para perguntar. Estou errando? Aonde? O nosso mecanismo de autodefesa é a autoacusação. Quem é que vai lutar as nossas lutas? É Deus. Luta contra carne e sangue, não é você que luta, é Deus. Porque ele falou que você não luta contra carne nem sangue, você luta contra principados e potestades. Agora, quem é que vai intervir na sua ação? Na luta carnal, na luta sanguinária? É Deus. Para para pensar. Quantas pessoas Deus matou para defender os teus? No Velho Testamento, Deus dizimava exércitos. No Velho Testamento, Deus mandava acabar com tudo. Não porque ele era injusto, porque era um propósito de um plano divino. Só Deus sabe. No Novo Testamento, quantas pessoas foram mortas perseguindo os cristãos? Que Deus matou. Não confunda como é que é o esposo da Safira? Ananias? Não confunda eles. Não confunda o rei Herodes. Tetrarca. Não confunda eles. Quantas pessoas que foram mortas por perseguir você? Quantas pessoas foi derramado fogo divino sobre os teus perseguidores? Quantas pessoas? Quantas pessoas que levantaram contra você, te caluniaram, foram mortas, que saiu bicho de suas entranhas? Quantas pessoas? Eu não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum. Vocês conhecem alguém? Por quê? Alguém sabe por quê? Um exemplo da Bíblia. João e Tiago. Senhor, quer que oremos e caia fogo do céu, destrua toda essa cidade? Não João, não Tiago,
não discípulos. Vocês não sabem de que espírito sois? Nós não somos espírito de destruição. Mas eles não querem te receber. Vocês também não queriam e hoje estão aqui. Deus não veio para destruir, veio para salvar. Aleluia. É por isso que muitas das pessoas que blasfemam, falam que elas querem, não são destruídas. O que mais nós ouvimos aí fora? Cadê Deus? Como Ele permitirá? Tá bom então, vamos na Bíblia. Apocalipse diz. Não sei onde está, está dentro da Bíblia. Vai ler. É Apocalipse. Estava lá o Senhor, levantou-se aqueles que estão dormindo. Você vai para o céu, você vai trabalhar lá. Se não gostou, reclama com Deus agora que você nem sobe. Então, lá no céu você vai trabalhar, você vai cuidar. O trabalho de lá vai ter um salário muito diferente daqui. O salário de lá é pago por amor. Não tem dinheiro. E o dinheiro que se você fosse receber alguma coisa, nem compraria as coisas, porque lá a rua é ouro, é feito de ouro, de cristais, diamante, rubi, esmeralda. Tudo que você deseja aqui na terra, lá você vai pisar. Então o dinheiro lá não presta para nada. Mas a Bíblia fala aqui em Apocalipse, diz que o Senhor se pôs de pé, de repente acordou uma branca de neve ali, acordou e disse assim: Senhor, até quando o Senhor permitirá que o teu povo, os santos, sejam afligidos? Aquiete-te, volta a dormir, não é chegado o tempo. Não faz sentido o que esse servo do Senhor fez. Ele acordou e pediu justiça. Mas Deus não deu a justiça do jeito que ele queria. Ele já tinha sido revestido de entendimento. Não está escrito, irmãos. Vocês podem procurar lá no livro do Apocalipse sobre essas pessoas que se levantaram cobrando justiça. Não está escrito o que eu vou dizer. Mas Jesus poderia muito bem ter falado assim: ainda há tempo para eles. Ainda há tempo. Tem tempo. Enquanto chamado o dia de hoje, ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não está dando certo, mas no Senhor vai dar certo. Fala aí, minha filha. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Capítulo 6 de Apocalipse, né? Que maravilha. Você vê, até aqueles que estão no Senhor, dormindo no Senhor, trabalhando no Senhor, eles pedem uma intervenção do Espírito Santo, de Deus, de Jesus Cristo. Mas ainda assim a graça está sendo atuante. Será que o Espírito Santo já foi tirado? Faz favor, Deus, com água. Não, está tranquilo. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Eles Que maravilha, né? Que bom. É bom quando a gente tem ajuda assim dos universitários, né? Isso ajuda bastante. Então vale a pena. E uma coisa tão maravilhosa, como nós lemos aqui, o versículo 8 diz, óculos, que Ele faz abundar conosco toda sabedoria e prudência. Versículo 8 de 1º capítulo de Efésios. Pastor, posso compartilhar um? Claro. Está em Gênesis capítulo 4, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Você deve dominar. Como é que você consegue dominar o pecado? Só sendo cheio do Espírito Santo.
profeta falou o que para o povo? Vocês se desviaram, falharam, mas não deixem o Senhor. Continuem. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Não somos obedientes como um todo. Uma pessoa completamente obediente no Senhor. Nós não somos. Ele sabe disso. Mas mesmo assim ele fala, continue, persevere. Vai chegar uma hora que quando você ouvir a trombeta, você encontrará Jesus no céu. E lá, encontrando Jesus no céu, nesse piscar de olhos, tudo vai mudar. É num piscar de olhos. Não me pergunta quantos segundos vale esse piscar de olhos. Eu não tenho a resposta. Mas a Bíblia fala que num piscar de olhos será tomado, num piscar de olhos será transformado, num piscar de olhos será revestido de incorruptibilidade, num piscar de olhos você será como Cristo. Meu Deus, é tudo um piscar de olhos. Agora, para ser bom, nós não conseguimos ser num piscar de olhos. Estava conversando e ouvindo, falando assim, leia. Isso eu não entendo. Continue lendo. Vai chegar a hora que Deus vai dar um entendimento. Deus não vai dar uma coisa sendo que você não está fazendo ainda. Ele pode dar sinais para que você venha crescer e melhorar. Para abundar. E todos possam ver que o Senhor se faz presente. Pré-destino existe. Pré é as consequências daquilo que nós decidimos, quer sejam boas, quer sejam ruins. O que vai fazer diferença é como nós decidimos, como elas se encaixarão em nossas vidas. Deus pode estar falando para o Fábio assim, né? Não leva nenhum peixe com carne. Porque ele vai comer. Você vai ficar triste. E eu vou ficar feliz. Ele vai ficar triste. De ver um irmãozinho aquático dele boiando ali no meu óleo da frigideira. Mas isso daí são só uma situação simples. Porque se eu ficar falando várias vezes isso daí para ele, vai se tornar o quê? Chato. Ele não vai gostar. Ou talvez eu pegue um dia de fragilidade. Que isso pode ser estopim de uma bomba. E a gente tem que tomar cuidado. Deus que toma cuidado. Mas como ele disse, vocês são minhas testemunhas, como é que está a sua fé, Fábio? Inabalável. Então tudo que eu falar para ele não vai afetar nada. Quem mandou falar e ter testemunhas aqui? A Bíblia fala, pegue 2 ou 3 testemunhas, tem um monte. Não é para faltar. A minha é para corrigir. E também, brincadeiras em excesso faz mal. Em Ezequiel, não sei aonde está, mas está em Ezequiel. Deus fala assim para o profeta: não leve a minha palavra com brincadeiras, porque eu sou zeloso. A igreja de pé. Você, a Bíblia diz que está destinado. Ele te destinou. Não vou colocar o pé. Ele te destinou a viver com Ele no reino de Deus. Ele diz que você é mais do que vencedor. Isso é um atributo que só Jesus Cristo pode te dar. E Jesus te deu com permissão de Deus. E a Bíblia diz que Jesus fala através da ordem de Deus. Cadê José? Glória a Deus. O Senhor está te conservando e te ajudando o tempo todo. Vamos restaurante.
Feche os olhos. Senhor Jesus Cristo, temos um trabalho nas mãos. E só poderíamos fazer algo se o Senhor nos ajudar. Temos essa consciência. Eu tenho essa consciência. Os dias, o tempo estão sendo abreviados para o teu retorno. Só não sabemos o quanto. Como teu filho, o pastor Raul, pregou naquele dia, no Salmo de número 90, que diz: ensina-nos a contar o dia com sabedoria, para que alcancemos corações sábios. Nesse dia de hoje, a partir de hoje, nos ensina a alcançar este coração. Um coração que te ouve, um coração que teme, um coração que busca a sabedoria. Em nome de Jesus, levanta teus filhos e filhas a estar pregando o Evangelho, segundo aquilo que o Senhor ensinar. Ninguém aqui pregará como eu prego, ninguém aqui pregará como o presbítero prega. Ele citou muito bem essa palavra. O Senhor usará cada um conforme a característica, personalidade e qualidade. Que o Senhor possa estar nos movendo a estar andando segundo os teus propósitos, na tua multiforme graça. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo aqueles que estão aqui. Aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, o Senhor conhece os corações. Que o Senhor possa estar visitando eles com autoridade, com graça e poder. Aqueles que não estão conseguindo vir, que o Senhor possa ir de encontro, estar levantando eles com ânimo espiritual. Aqueles que estão passando por problemas de saúde, que eles venham recobrar a saúde o mais rápido possível. Em nome de Jesus, visita os pobres, os órfãos e os necessitados. E Pai, que o Senhor possa estar ajudando aos teus filhos que estão espalhados por esse Japão afora. Que eles possam estar visitando uma igreja, visitando uma congregação. Porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, instrumentos para estar pregando o Evangelho ao povo japonês e aos estrangeiros. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. Juntos em uma só voz iremos dizer: Amém! Aplaudam a Jesus Cristo. Eu tenho um vídeo para todos. Cumprimente sua irmã e seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.